Esse é o 26º episódio de Cult. Meu nome é Roland. Filho da puta. Eu sou chinelo. E após uma breve semana de descanso, após o último episódio, nós vamos fazer um grande especial. Filmes sobre andar no mato. Estrelando 3 grandes filmes. Primeiro que será meu filme favorito do Will Smith. Como que é em português? Depois da Terra? Eu só conhecido como After Earth. O grande filme do Will Smith, Depois After Earth, de 2013, com seus grandes 100 minutos, dirigido pelo grande M. Night Shyamalan. Voltando, né? Segunda vez que a gente faz um filme do Shyamalan. Sim, eu realmente acho que se a gente fosse a fundo e ver a filmografia do Shyamalan, a gente ia poder tirar muitas coisas de talking points pro nosso grande podcast. Você não concorda, Shyamalan? Você gosta do Shyamalan? Olha, eu acho que o Shyamalan tem uma filmografia no mínimo peculiar, que assim, ele começa bem, né? Não, ele não. Você já viu o primeiro filme dele? Playing with Anger? A gente já viu o começo dele. Aquilo é uma bosta. Tudo bem. Mas assim, o primeiro grande filme dele, que é o Sexto Sentido, ele começa bem. Aí vai desgringolando assim de maneiras. Acho que Sinais é ok. Ok, mas assim, as coisas que vêm depois de Sinais. Entre Sinais e o Happening não tem muito tempo, não. Assim. Tem aqui, 6 anos. Ele fez 2 filmes nesse intervalo, que eu nunca ouvi falar. A Dama da Água e A Vila. Você já viu A Dama da Água? A Dama, eu sei qual é. Dama na Água, desculpa. Lady in the Water. Eu sei qual é. Dizem que foi o presságio do fim. Assim, se a Dama na Água é o presságio do fim, The Last Airbender, então vai ser aquela inscrição na porta do inferno, né? Aqueles que entram abandonam toda esperança, porque puta que pariu depois disso. Pior que a gente falou sobre Last Airbender no episódio de episódios que não deram certo. E é a terceira vez que a gente fala do Shashamane. Então, cara, Maciel, noite, xolá, 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 saúde. Caso você, o Pedro Salomão, queiram participar do nosso podcast, por favor, sintam-se à vontade para mandar um e-mail para... Qual é o primeiro podcast? Podcast.gmail. Nossa, mas tipo, tem The Last Airbender, depois do Fappening, tem Devil, que eu nunca ouvi falar, depois da Terra. Devil só escreveu. Só escreveu? Só escreveu. Fragmentado. É sobre um grupo de pessoas que ficam presos no elevador com o diabo. É um filme conceitual, eles com o filme inteiro preso no elevador. É isso, preso no elevador o filme inteiro, sim. É tipo aquele episódio de Family Guy que o Peter fica preso no elevador com Deus. Não, é pior. Isso diz muita coisa sobre. É. Tem Split, você já viu Split? Não, mas enfim, o Split é o que era teoricamente uma volta pra ele, que foi uma volta breve. Achei ele um sólido ok, assim. Eu assisti no avião, não tinha muitas opções. Era isso o filme da Marvel, que eu já tinha visto algumas vezes, então foi isso. Eu achei um sólido ok, mas nada particularmente. Oh, meu Deus. Deixa eu te mandar. Eu acabei de pensar numa coisa. Tá, então, em Split, tem esse cara que é o Dr. Xavier lá, qual que é o nome dele? James McAvoy. Isso. Quando ele fala assim, tá no personagem, é muito engraçado. Ele tem um sotaque escocês, alguma coisa assim, muito forte. Ele faz o papel de alguém com múltiplas personalidades. Não do tipo de verdade, do tipo que fica bem na história. Uhum. Aí, uma das personalidades é a besta, ou a fera, que gosta de comer, literalmente, menininhas, e é a prova de balas, e quebra portas, e entorta barras de ferro, literalmente. Aí eu acho engraçado, eu acabei de pensar. Quando não lembrava o nome da outra atriz, que é principal junto com ele, que é aquela loira do The Queen's Gambit, sabe? Tá com os olhos Isso, saindo da cara. isso. Ela é argentina, inclusive. Eu ia comentar que ela tinha olhos de presa, porque na lateral da cabeça. É um olho no Uruguai e outro no Chile, né? Ela tem olhos de presa, né? Porque na lateral da cabeça, pra ter visão Exato. 360. Aí, olha, eu aposto que fizeram a escalação dela pra fugir da besta apenas por isso. Faz todo sentido. Faz todo sentido. E teve um drama com ela recentemente. Você. Não sei se recentemente, mas eu só vi recentemente. Você viu qual que era? Não. Você diria que ela é branca ou ela é uma person of color? Então, essa questão é porque eu diria que ela é branca, mas se não me engano, todo latino para, imagino que os Estados Unidos, que tenha tido essa polêmica, é uma pessoa de cor, então. Sim, foi exatamente isso. Uma revista ou site, ou foda-se, chama ela de pessoa de cor, apesar dela ser branca nórdica quase. Ela é extremamente pálida, né? Sim, para um caralho. A maior parte dos argentinos é. A Argentina tem taxa de branco bem grande, né? Branco. E aparentemente as pessoas ficaram muito putas. E aí a revista se retratou chamando ela de um latino branco.
em vez de só branco. Ok. O que a gente tá falando mesmo? After Earth. Grande After Earth. Então, After Earth é um filme do Will Smith. Ao que tudo indica, é o filme que o Will Smith tentava lançar a carreira do seu próprio filho, o Jaden Smith, também conhecido como por algum tempo, pelo menos, como filósofo da internet. Eu acho que ele foi conhecido por muito tempo e ainda hoje como só o filho do Will Smith, mas eu já tinha ouvido até falar, né, bastante sobre esse filme. Ele é um tanto famoso por todas as razões erradas na internet. Já tinha visto muita gente chamando de um dos piores filmes que eles já tinham visto. Não, Rô, por que você me fez assistir isso? Não, você tem que entender que às vezes você tem que ver um filme ruim para apreciar os filmes bons. Você só pode apreciar a beleza de uma flor que rompe o concreto, para citar o Carlos Drummond de Andrade, enquanto alguém te esfaqueia no cu com uma machete. Somente assim você vai apreciar a real beleza da flor. E no poema, o caso. Isso é que é After Earth, né? É Hum. alguém te esfaqueando no cu com uma machete. Então, eu discordo nesse ponto. O filme não é tão ruim quanto eu achei que seria. De forma alguma ele é bom. Ele é extremamente chato, vou até antecipando que ele é um zero. Mas ele é chato de maneira inofensiva. Ele é a essência de um filme de mato, né? Em que você só vê ele indo de um lugar para outro. De vez em quando encontra alguma forma de conflito que é rapidamente resolvido para você poder continuar vendo ele andando de um lugar para o outro. Ele é praticamente a representação messiânica da religião misoteísta que é o filme de mato, do qual a todos aqueles que fazem filme são, sabendo eles ou não, parte dessa religião e seu objetivo é não fazer um. E eu diria que ele é a representação messiânica justamente porque ele tem uma concepção imaculada, né? Porque geralmente o filme de mato ele é uma consequência da pessoa não ter dinheiro e aí não conseguir fazer todas as cenas que quer fazer e aí tem um filme curto e precisa acabar enchendo o filme com coisas como Andar no mato. andar no mato. Cenas de pessoas andando, preferencialmente cenas de pessoas andando falando, mas nem sempre. É muito comum, inclusive, só cenas de pessoas andando, sem nada muito interessante acontecendo. Mas esse filme teve um orçamento de, se não me engano, 140 milhões. 130. 130 milhões em 2013. Quanto isso é agora? Seria 165 milhões 354 mil 249 e 93 centavos. 93 centavos fazem diferença. Sim. O que é essencialmente um orçamento de filme da Marvel. Sim, assim, pra ser justo, de alguma forma ele conseguiu recuperar esse dinheiro, ele dobrou. Ele fez 250 milhões em box office. Tem Então, gosto. Ok. Apesar que, assim, eu acho, né, importante comentar de que se você coloca 130 milhões no filme, você não está colocando para receber 250 milhões. Geralmente se espera muito mais que isso. Mas não é tão absurdo que isso tenha conseguido dinheiro. Mas aí a razão. não é absurdo que ele tenha conseguido dinheiro. Ele olhou o Will Smith, pensou, pode dar errado. Muita coisa. É até um absurdo. O principal absurdo realmente é, como estava dizendo, é que isso seja um filme de mato, porque com 130 milhões você consegue, muito menos, né? Aliás, contratar coisas como um roteirista decente. O diretor, assim, o diretor mesmo tinha que ser o M. Night Shyamalan, porque ele estava em decadência já na época, mas ainda tinha alguma notoriedade. O Will Smith meio que precisava de alguém com alguma notoriedade para dirigir o filme do filho dele, né? Alguém que estivesse bem não ia, obviamente, querer dirigir o filme do filho do Will Smith. Então, podia pegar o Martin Scorsese para fazer isso mesmo com 130 milhões. Então, faz sentido. Eu acho que grande parte desse orçamento deve ter ido não só em pagar o Will Smith, o diretor, e Então, o filho do Will Smith, mas como também em efeitos especiais, né? Porque né, o Avatar foi lançado quando? O Azul? 2009, 2011? 2009. 2009. Então, tipo, não estava tão longe assim. Claramente a gente vê influências da estética outros planetas, alguma coisa assim de Avatar. Ele é mais mutado, talvez para não ser tão evocativo, tão derivativo, mas claramente a gente vê ali na forma como as plantas se mexem, os bichos loucos e etc, etc, etc. Uhum. Eu acho que eles só souberam alocar mesmo. É que, Acharam que ia carregar com o nome das pessoas e tacou. Só como comentário, eu vi agora, esse filme foi tão ruim na carreira do Jaden Smith como ator que ele ficou até 2020 sem fazer nenhum outro filme de verdade. podia ter ficado mais, né? Realmente. O After Earth, inclusive, ganhou várias nominações. Do Razzie, Yep, para Worst Actor and Worst Combo. como imagina, não é só pode ser o Will Smith e Jaden, ator, imagino que seja o Jaden. Yep. Ele também foi pra. Ele concorreu. Nossa, puta que pariu, chinelo. Hum.
Ele concorreu com Movie 43 pra Worst Picture. E ele ganhou? Não, Movie 43 ganhou. Mas Worst Actor ele ganhou. Pelo menos o pior ator. Ele concorreu com Adam Sandler e perdeu pra Adam Sandler. Porra. Perdeu, você quer dizer ele ganhou o prêmio ou perdeu? Ele ganhou o prêmio. É, o Adam Sandler foi. O Grown Ups 2 do Adam Sandler foi nominado para Worst Picture e foi Achei nominado. gente grande, eu acho que em português. Possivelmente. E foi nominado para Worst Actor. E o Adam Sandler foi nominado para Worst Action. Worst Actor em Grown Ups 2. E Jaden Smith ganhou como pior ator em Worst Actor. É. Mas Will Smith ganhou como Worst Supporting Actor. E eles ganharam combos. Olha só. Parabéns a todos os envolvidos. Esse negócio de grande parte do orçamento ter ido pro Will Smith, eu imagino que não, pelo menos, porque ele era um dos produtores. Cara, se você tá fazendo um filme para o seu filho, do qual você está colocando dinheiro, e muito, pelo menos para mim, não faz grande sentido você comer uma boa parte desse dinheiro no seu salário. Eu não sei também, pode ter sido um esquema de lavagem de dinheiro. E aí todo mundo ficou concentrando na questão de que era um filme merda do Will Smith tentando lançar a carreira do filho e ninguém se importou com a lavagem de dinheiro. Se ela aconteceu, não tô acusando ninguém de nada. Então, já falamos mal o suficiente do filme. Vamos falar do filme? Você quer dar um resumo, Igor? Eu acho que After Fruit Depois da Terra começa como? Com o filho do Will Smith morava com a feliz família do Will Smith. Quando aliens do mal, que não querem comer seu pau, resolveram atacar a Terra. E eles resolveram atacar como? Diretamente, igual em Sinais? Não. Eles resolveram fazer uma guerra de proxy. Ou igual fizeram em Um Lugar Silencioso. Eles resolveram jogar bichos do mal na Terra para comer as pessoas. Esses bichos do mal eram atraídos por som, igual no do filme do John Krasinski. Não, eles eram atraídos por medo. Então, contanto que você sentisse medo, eles sentiam seus feromônios no ar, o seu grande olfato. O que não acontece com humanos, não existe feromônios no medo. E eles iam atrás de você. Vocês podiam talvez sentir níveis elevados de cortisol Como? ou adrenalina. Como? Ah, não sei, talvez eles façam um teste do sangue da pessoa. Assim, eu acho que cortisol e adrenalina também acontecem quando está, por exemplo, transando, chinelo. Eles iam atacar o motel? Como você sabe que eles não atacavam? Justo, muito justo. Ok. Se for nesse caso, uma ramificação interessante para quando eles se tornam. O que que era? Um shadow? Alguma coisa assim? Quando eles. Quando o Quando. cara não sente medo, né? Isso. Porque eu acho que quando o organismo está sobre estresse constante, ou a produção de corticosterona e adrenalina fica no talo, ou ela simplesmente para. Então talvez eles se tornem o Shadow, o cara do mal lá, simplesmente quando eles têm um PTSD tão forte, mas tão forte, que a produção de cortisol para. E aí eles ficam incapazes de ser observados pelo monstro do mal. Ah, Ursa, acho que era ursa o nome, né? é urso, inclusive, em inglês, né? Enfim, aí o monstro do mal vai Uhum. e mata a família inteira do Will Smith, menos o filho do Will Smith, porque a mãe ou a irmã, acho que a irmã, Acho que mata só a irmã do Will Smith. A mata a irmã. mãe também. Não, a mãe ele tá lá no jantar, no início do filme. Acho que mata só a irmã do. Bom, a filha do Will Smith, no caso. Pode estar. E a irmã, antes de morrer, coloca o filho do Will Smith no aquário. E aí, apesar dele estar cagando de medo, a ursa não consegue nem sentir o cheiro do medo, nem o cheiro do cocô. E como é transparente, ele consegue ver a ursa indo lá e acariciando as vísceras da irmã Uhum. com seu braço pontudo. Né? Isso é um jeito de falar que a ursa empalou a irmã. Acho que não precisava explicar, Eu não sei, Nelo. mas tudo Aprendi bem. recentemente que tem pessoas muito burras no mundo. Por outro lado, eu acho que elas não nos ouvem, ou qualquer pessoa nos ouve, então, bora lá. Só bom de É, falar pro vazio nessa fala o que você quiser. exatamente. Stalin matou foi pouco. Eu não vou cortar isso, não. Aí a criança fica traumatizada, mas ela se sente culpada pela irmã ter morrido. O Will Smith é um cara cuzão, distante. Aparentemente, o filme coloca isso sempre como uma coisa boa durante toda a duração, o que é uma escolha bastante peculiar de storytelling. Aí a criança vai para a escola de cadetes para se tornar um soldado malvado como o papai. Na escola de cadetes, ele é, qual que é a palavra? Recrutado, chamado, alguma coisa assim. Vai Não, pro ele estágio. reprova. A escola? Ele Eu- reprova pra se tornar um Ranger, não sei qual seria a tradução. Um paladino. Não, eu não acho que seja isso. E não é paladino, você tá pensando em paladino, mas. Não, eu acho interessante que não dá pra entender o porquê ele reprova, na verdade, porque a única coisa que você vê é ele correndo
mais rápido do que o resto da turma. E aí talvez fosse uma questão de Trabalho muito mais importante. ele não saber trabalhar em equipe, mas em nenhum momento trabalho em equipe é algo importante no filme, até porque depois a nave bate, só sobrevive ele e o Will Smith, então ele só reprova, e aí tem a cena lá do jantar que o Smith fica puto com ele porque reprovou, e aí a mãe diz que ele devia levar o menino para o negócio de treinamento dos Rangers, que ele teoricamente iria se tivesse passado. Então, é um filme essencialmente sobre o valor de nepotismo entre Eu, eu, os. eu devo dizer que o filme é tão memorável que eu realmente não lembro dessa parte. Pois é, essa é uma das questões. Essa é uma das partes do filme que mais acontece coisa. E se não parece interessante, é porque não é e fica pior. Então, aí o Chinelo já deu a ideia do que vai acontecer. Eles estão indo pro lugar lá. Sei lá o que acontece, a nave bate em alguma coisa no espaço vazio ou Não, explode. Não, tem. eles estão carregando uma ursa lá na bagagem. Mas então, essa Bagagem de questão. mão. Será que eles tiveram que pagar a mais por ser mais pesado? Com certeza. Mas não é isso, na verdade, o que acontece. A ursa não tem nada a ver com a queda. Faria muito sentido, na verdade, né? Mas é um evento lá, alguma coisa sobre campos gravitacionais. Assim. Eles inventam umas baboseiras que soa científico, e aí tem esse evento que em um milhão que faz com que a nave Deu um GG, assim, decida morrer. e eles caem precisamente na Terra que eles abandonaram, porque ela deixou de ser Na Terra é o habitável. planeta Terra. O planeta Terra que eles tiveram que abandonar porque deixou de ser habitável depois do. Não foi nem as ursas, no caso, né? Foi especificamente pela poluição, que é um negócio que eu acho muito interessante do M. Night Shyamalan, que é o ambientalismo barato, porque ele fala sobre como poluição é ruim, mas nunca existe uma solução, nunca existe uma raiz do problema. É só, poluição é ruim, talvez a gente não devesse fazer isso, vida que segue. Porque, né, Ele é basicamente a pessoa que está andando na rua, vê um mendigo e fala: Nossa, que triste. Pula o mendigo e segue a vida. eu devia fazer alguma coisa. Talvez, provavelmente não. Não, continua andando. No mato. E assim chegamos ao nosso Hum, especial Andando no Mato. Obrigado por ter assistido. Semana que vem. Não, pera. Exato. Mas enfim. Aí eles caem na Terra, a Terra é malvada, a Terra tem vários bichos que querem comer o Will Smith e o filho do Will Smith. Aparentemente a nave separa, tipo Titanic, sabe, no meio, vai metade para um lado, metade para o outro. Obviamente, eles querem alguma coisa que está na primeira metade e eles estão na segunda, senão não ia ter que andar no mato. Ia ser ter só que esperar no mato. E aí não ia ser um especial de andar no mato, ia ser um especial de esperar no mato. Pois é, né? Seria o que? O filme todo ele e o Will Smith confrontando seus sentimentos e como a carreira do Will Smith fez com que ele tivesse uma infância abandonada e sobre como essa coisa do Will Smith parar de sentir medo fez com que ele se desligasse de todas as outras emoções e como isso machucou não só ele, mas a família. E o processo de luto do Will Smith pela filha? Não, porque isso não é um filme iraniano. É só ele andando no mato. Lutando contra nada em É. particular. Todos os desafios são facilmente resolvidos ou por tecnologia mágica ou por Deus Ex Machina. Tipo, tem os babuínos, ele foge dos babuínos, depois a ursa mata os babuínos. Ele vai morrer de frio, mas aí a águia salva ele. Ele vai morrer envenenado, mas aí ele usa o antiveneno. Ele cai em cima do antiveneno. Ele cai em cima do antiveneno. É mais patético. É. É aquele tipo de. A pessoa precisa escrever uma história e ela não sabe o que colocar e ela só vai colocando coisas assim. Uhum. É tipo, você leu O Senhor dos Anéis, você viu o filme O Senhor dos Anéis, você pensou, nossa, eles estão andando no mato de um lugar pro outro e coisas acontecem. Eu Se vou tentar coisas não reproduzir. acontecessem, e se eles só andassem, a gente podia ter o Senhor dos Anéis, mas ainda economizar muito mais. Vai ser quase a mesma coisa. Não E é aí eles economizar fizeram, tanto mais, né? Porque gastaram dinheiro pra caralho. sim, e não estão nem andando pela Nova Zelândia. Eu acho, inclusive, que é a Califórnia, né, Cris? Ah, deve ser. Eu acho que é a floresta de Sequoia da Califórnia. Tem cara, tem muita cara. Isso é um negócio interessante sobre Ah, filmes só, 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 indianos. só. Quanto custou a Sociedade do Anel? Não sei, Chuta. 90 milhões. Puta que pariu, Chinelo vai se fuder, Foi? 93. Não, Caralho. Isso é muito foda. parabéns, Chinela. Pode colocar no seu currículo. Vou botar. Vou colocar no meu MEI. Que você chuta. Chutar orçamento de filme. Enfim. Então, ele anda no mato, é isso. Aí, eventualmente, ele tem que tirar. Ele pula da cachoeira fugindo da ursa, alguma coisa assim. Coisas assim. Tem um negócio de que ele tem uma quantidade limitada de oxigênio. Eu acho que ele tem que dar. Ele tem que dar, tipo.
1 grau para fazer exercício físico, ele tem que usar um esteroide X lá pro pulmão e... Ele tem que morder num. Já viu aquele sabete que você coloca. Tide Pod, isso. Tide Pod Challenge. Não, eu ia falar aqueles que você coloca em privada. O cheirinho da privada? Isso, que você coloca, pendura ali na privada, ele tem que morder um desses para respirar. Aquele que quando você vê, você mira quando mija. Eu não sei porque eu mijo sentado chinelo com uma pessoa decente. Ok. Ou seja, ele tem que morder um desses para poder respirar, e aí ele tem que encontrar mais, porque ele tem uma quantidade limitada desses. Ele quebra alguns, E né? ele quebra alguns, e aí ele mente pro pai sobre quantos ele tem. Mas aí no final, tanto faz, que ele consegue encontrar, dá tudo bem, ele lança lá o sinal, ele tem que lutar contra a ursa. Depois, aí acha algumas coisas interessantes, né, sobre a tecnologia. A primeira, sobre lutar contra a ursa. Se é um negócio que é cego e só consegue Ele encontrar usa uma pelo lança, não medo. usa? Ele usa uma. É mais ou menos um lança. É tipo. É uma arma que vai mudando, mas é uma lâmina. Pode ser uma lança ou se divide numa espada, mas também tem. Tipo aqueles bastão do Darth Maul no Ameaça Fantasma, que é uma lâmina de cada lado. Mas a questão é que, assim, se você tá lutando contra um negócio que é muito mais forte que você e que é completamente cego, só pode encontrar uma pessoa Pelo que cheiro. conseguir sentir o cheiro, por que você não usa algo como um rifle? 1,50, você atira assim, de 500 metros de distância ou mais. É Pô, interessante porque se você corta, tipo, no lugar silencioso, o bicho era indestrutível, você podia dar tiro se não matava. Tudo bem. Nesse, você mas, corta a porra com uma faquinha. Se você corta com uma faquinha, você fura com uma balinha, certo? certo, acho um lugar silencioso, eles matam porque tem uma parte que ele abre lá o rosto e eles conseguem dar o tiro e matar. Isso. Para pra ouvir, e quando ele para pra ouvir, ele se expõe a alguma coisa assim. É. Mas é idiota. Ele podia fazer alguma coisa tipo o Predador, sabe? Como o Arnold Schwarzenegger rola no cocô Uhum. pra esconder o cheiro. Se ele rolar pra Se esconder você botar muito perfume, Se você sintetizar o cheiro de medo e jogar por todo lado, uma parede de cheiro de medo. Se você lutar contra o vento, sabe? Pô, lutou é, contra o vento. se você usar uma roupa assim, fechada, tipo um traje de astronauta. Uma roupa fechada, tipo aquelas fantasias de dinossauro. Não, e o pior é que tem toda a questão do pai falando com ele sobre como o medo é uma escolha e ele não devia sentir medo. A lição desse filme, além de nepotismo, é reage ao assalto, né? Sim, eu acho que tem várias lições, nenhuma delas boas. Reage ao assalto é uma, nepotismo é outra. Outra é que se você é um menino criancinha, pra você dar certo na vida, você tem que virar um homem sem sentimentos. Exatamente. É tipo, vire lemachão, tipo, dos anos 50. Não, dos anos 30. Né? Não, você vira um estereótipo disso, né? Eu não acredito que os filmes precisam ter uma mensagem, como muitas pessoas colocam, ou que todos tenham. Eu acho que às vezes o filme pode ser uma peça de arte sem lição de moral, embora você possa ter uma noção da visão política, ou ideológica, ou filosófica das pessoas que fazem o filme assistindo o filme. Contudo, porém, Esse tem. esse tem mensagem, a mensagem é bosta, puta que pariu, lixo. Ele claramente fala pro filho sobre como ele escolhe não sentir medo. Eu até vi a entrevista do M. Night Shyamalan falando sobre. Não lembro agora se era o Shyamalan ou se era o Will Smith falando sobre como queria mostrar que esse negócio dele para sentir medo fez com que ele acabasse também se distanciando de suas outras emoções e virando a ideia do que um adolescente acredita ser o estoico. Mas, teoricamente, Pariu, agora que você falou de fato, esse é o ideal platônico da sombra do estereótipo de estoicismo. mas assim, teoricamente, isso era para ser uma coisa ruim. Mas ele ainda quer que o filho faça isso. Porra, ele errou por pouco então, né? Só o outro lado dos pés. É, não é muito competente. Eu acho assim, primeiro, vai, você tem mais alguma coisa importante pra falar antes de dar notas? Muito assim. Ele é ruim, mas ele é inofensivo. Eu acho que eu já disse isso. Ele é só majoritariamente chato. Eu acho que ele não chega nem a ser tão ruim que é bom. Eu acho que falar dele é mais legal do que assistir o filme. Então, assim, tá na Netflix, mas não vá atrás. Eu acho que ele é um filme, como ele serve, ele é chato, ele é ruim e ele é zero, tudo bem. Mas eu acho que ele pode ter uma função dentro de um contexto.
Eu acho que isso, e como objeto de estudo, se você gosta de cinema como hobby, como objeto de estudo, você assistir esse filme é tão chato, mas tão chato, que você necessariamente vai ser obrigado a focar em coisas talvez mais técnicas assim, você não vai estar tão imerso na história ou na experiência do filme. Tipo, você consegue ver o filme, ele é tão chato que você consegue ver o filme como objeto e não participar ou engajar do filme como arte, ou como conteúdo, se você não quiser chamar de arte. De forma que ele tem a função Ele de é exemplo arte. didático. Eu diria que todo filme, assim, que se põe a ter uma narrativa é arte. Só que a arte não é um negócio qualitativo que fala sobre a qualidade. Né? Ele é arte. Ele é arte ruim, mas ele é arte. Tem pessoas que não diriam que não é arte por tentar ser comercial, cara, é quatro. Arte. Ele é arte comercial e ruim, mas ele ainda é arte. É Tudo uma bem, né? forma industrializada de arte. Não vou entrar nesse mérito agora. Enfim, eu acho que ele pode ter essa função didática, de exemplo didático. Eu acho que ele serve de um exemplo de coisas para não fazer, assim, tipo, como você ter tudo ok, tipo, o enredo é ruim, mas ele é um ruim ok, ele não é um ruim, The Room ruim. Como você ter tudo medíocre, você tem uma propriedade emergente, que é um filme que não é apenas medíocre, ele é pior que medíocre, ele é ruim. É aquela coisa, a pior coisa que seu filme pode ser, não é Chato. ruim, é chato. E ele é isso. Ah, eu acho que eu já falei, mas nota é zero. Nota zero, zero redondo, zero no meio do quadrante. Se você quiser assistir, não assista. Se você quiser fazer um drinking game e beba toda vez que é chato, ou que você olhar pra cara do filho do Will Smith e achar que não condiz com a cena. Eu acho que o drinking game dele é toda vez que você se perguntar, puta que pariu, o que é que eu tô fazendo da minha vida, ou que tipo de escolhas eu tive que fazer para chegar até aqui, porque eu me disponibilizei para assistir esse filme, e você bebe. E aí você não vai ser com máquina do tempo, de repente vai ser de manhã, você nem vai lembrar do filme. Próximo filme da nossa sessão, Andando no Mato. Qual que era o próximo filme? Você quer falar do Ninho Ford ou Silêncio? Vamos falar do Silêncio. A gente assistiu ele, foda-se. Agora que eu parei pra pensar, o After Earth, ele usa vários tropes de monstros do mal que são utilizados novamente depois em outros filmes, né? Por exemplo. E o bicho que só pode te cheirar, que é facilmente transferível para o bicho que só pode te ouvir. Os aliens usarem monstros do mal para matarem a humanidade ou alguma coisa assim, que acho que tem no filme da Marvel que tem a Jolie, ou que tem o Gilgamesh. Esqueci o nome do filme. Foda-se, ele é chato. Os Eternos, uma coisa assim. Eternos, isso. Nele também tem monstros do mal que querem matar a humanidade, que são mandados por ETs, que se parecem muito com as ursas. No Eternos, pelo menos, tem mais variedade morfológica, mas uma dos morfotipos parece muito as ursas. E as ursas parecem muito os bichos, os cachorros do Avatar. Então, meio que criatividade zero, assim. E ia chegar em algum lugar. Inclusive, no filme dos Imortais lá, Eternos, sei lá, a Angelina Jolie, ela tem faquinhas que mudam de forma. Igual o Jaden Smith. O que meio que mostra que, né? Criatividade zero. Mas um filme é só chato e o outro é insuportavelmente chato. Então, mesmo que você copie, pelo menos copie e faça um pouco melhor. Eu não vi os Eternos, qual deles é insuportavelmente chato pra você? Ah, é o After Earth. Ok. O After Earth eu tava achando engraçado mais porque você tava puto assistindo do que de fato por causa do filme. Ah, mas o Eternos é meio só chato mesmo. A melhor parte dele é que ele acaba, ele é meio idiota. Ele tem dois vilões, nenhum dos vilões é feito direito. O vilão mais promissor é o menos importante e meio que só acaba, então é bem bosta. Esse que é a diretora, tem um Oscar de melhor. Esse mesmo, que ela tinha liberdade artística para fazer coisas diferentes e todo cara quatro. Se ela tinha essa liberdade, eu acho que ela socou no cu. Ou ela não tinha a liberdade para começar. Mas sim, bem bosta. Ela usou essa liberdade pra fazer um filme bosta. Embolsar o dinheiro e sair correndo. Pode ser, pode ser. Nossa, muito ruim. Aí usa o dinheiro pra fazer o próximo filme independente dela. Engana outro estúdio trouxa pra botar ela pra fazer um novo filme grande. Depois que o independente der certo. Não sei, por exemplo, a Sony faz Morbius 2, embolsa tudo e vai embora pra fazer um novo Justo. filme independente. Quem que escreveu o Cortiço mesmo? Carlos de Azevedo, eu acho. Isso. Ele fazia coisas assim, né? Ele escrevia romances bosta que vendiam para poder escrever romances que ele queria de fato escrever em seguida. Ele parece que todo a livrografia dele é tipo comercial o que eu quero fazer, comercial o que eu quero fazer, comercial o que eu quero fazer. E vai assim. Não é tão incomum se fazer isso. Tem muito autor que faz um negócio que é o ghostwriting, né, que é o escritor fantasma. Uhum. E, inclusive, é bem comum, por exemplo, em autobiografia.
Bom, gente, para quem não sabe, 40%, mais ou menos em torno disso, das autobiografias não são autobiográficas. Você paga para alguém escrever anonimamente e aí depois você apresenta como se fosse você que tivesse escrito, depois que essa pessoa foi paga. Por exemplo, aquele livro do Trump, A Arte do Negócio, não, o Trump não escreveu. Inclusive, o cara que escreveu, ele dá entrevista, ele diz que acredita que o Trump nunca leu um livro em sua vida adulta. Não é tão comum. Que ele escrevia sobre ele mesmo. Ele escrevia, assinava ele mesmo, né? Ele não era ghostwriting. Em 1880, 90. Não, eu sei, mas essa coisa de fazer um projeto comercial e aí depois fazer o que você quer é relativamente comum. Porque as pessoas têm que fazer, né? Ainda mais agora, porque finalmente acabou a mamata e a Lei Rouanet não existe mais. A não ser que você seja cantor sertanejo. Na puta que pariu do Piauí, numa prefeitura de 10 mil habitantes. Mas foda-se, bora. É. Próximo filme. Silêncio. Silêncio, isso, Silêncio, eu sabia. Silêncio é um filme de não sei, 2019. de 2019. Não, calma, não chama só Silêncio. É The Silence. É um filme de 2019 com grandes atores como a tia que fez Senhor dos Anéis, que faz a Elme, que mete a espada na cara do Rei Bruxo de Angmar, depois de falar I'm no man. E o cara careca que faz o 007 2 lá, mais o ele, que eu esqueci o nome dele. Não. Kingsman. Kingsman, isso. Esse mesmo. A gente estava falando antes sobre o Lugar Silencioso, né? Porque esse filme é uma cópia descarada daquele. E de Piranhas 3D. E de experiência 3D, né? Porque é um grupo de arqueologistas que... Não, eles não eram arqueologistas, eles eram exploradores de caverna. Tá, galera numa caverna abre uma passagem que tem, não sei, milhares ou bilhões de monstros vagamente lembram morcegos que são cegos, só ouvem e aí estão atacando tudo que faz barulho, especificamente pessoas, e a sociedade colapsa por causa disso. Então é a família da menina surda, nem para ser um menino surdo, assim, é a cópia descarada, é sobrevivendo a isso e fugindo da casa para um lugar silencioso. No caso é o norte, porque no norte os bichos congelam, ou alguma coisa assim. Não, eu acho que não. Eles só saem, assim. Eu não lembro deles dar uma explicação do porquê eles estão saindo. Ah, tá, calma. Eles saem da casa onde eles estão pra ir pra um lugar longe das cidades. Porque aparentemente a cidade ia ser o breeding ground, o target principal desses. O alvo principal dessa Vespa, eles chamavam de Vespa. Que é tipo um morcego misturado com alien, com orelhas que são barbatanas. Mas ele também é meio um pterodáctilo. Ele parece ser muito pesado pra voar e ainda assim ele voa. E não é um mamífero, porque não tem tetas. E bota ovos. Então não é um morcego. Também não tem oclusão, né? Não tem a oclusão perfeita dos dentes. Os Não tem dentes dele. oclusão nenhuma. Os dentes ficam tudo pra fora. De cima e de baixo. Eu não sei como aquela boca fecha assim, mano. E é interessante que ele arranca pedaços, né? É. Um bicho assim, ele nunca ia conseguir arrancar pedaços. Tipo, ele seguraria bem. É um, tipo, bicho piscívoro estaria ótimo. Ótimo não, mas estaria ok esses dentes. Mas eu caço presas grandes, eu tenho que arrancar pedaços pra comer, esse bicho tá fudido. Sim. Ia ficar passando fome até arrancar um pedaço. É, assim, aparentemente numa caverna tinha o suficiente para eles tomarem o mundo todo. Não sei o que estavam comendo nessa caverna. Provavelmente é sua seja... mãe. Pra ser grande o suficiente. A gente tava falando mesmo. O que é que eles estavam comendo. Pelo menos no Piranha 3D eles davam a explicação. Que não funciona também, mas que as piranhas comiam umas às outras. Eles saem da caverna, né? A Piranha 3D tinha conservação 100% de energia, por isso que eles conseguiam ficar num ambiente fechado com a piranha comendo só umas às outras, né? Mas enfim, eles saem da cidade, eles vão tentar achar um lugar silencioso. Eu já fiz as piadas. Ok, mas eu quero fazer agora, dá licença. Tá bom. Você tem que aprender a socializar os meios da piada. E aí, eles andam um pouco no mato para fazer isso. E depois eles acham uma cabana no mato. E depois eles andam mais no mato. Até andarem um pouco na cidade. E por fim andarem no mato de novo. Até andar de volta para casa. Nem de volta, eles encontram a nova casa, né? Assim, e depois eles andam no mato até chegar no norte. Porque Sim. no norte, no frio, os bichos não curtem. Acho que não era nem isso, porque ela mata um bicho desses. É só onde a civilização. Não, no filme diz que eles não gostam do frio. Eles não gostam de frio? Ok. É. Mas ainda tem eles lá. Ah, tem, mas sei lá, velho. O filme falou. Estão evoluindo, às vezes é isso. Plasticidade fenotípica, né? Exatamente. Tem uns que gostam de frio, tem uns que não gostam de frio. E sei lá, eu te falar desse filme. Quer contar a história um pouco melhor? Eu acho que a gente foi bem suficiente, assim. É meio que isso, assim. Tem a menina que perdeu a audição.
num acidente de carro. Por causa disso, toda a família sabe linguagem de sinais e consegue viver silenciosamente. Os bichos são soltos da caverna, eles veem nas notícias, eles decidem fugir da cidade. Tem também lá o tio do cara que se sacrifica por eles. Aquele personagem que era muito necessário, Sim, que era inclusive o o pastor. é o irmão do pastor em Deus Não Está Morto 3. É, Tem na família o Stanley Tucci, né, que é o pai careca e a mãe que é a Elwin. Elwin, a avó, a menina surda e o irmão mais novo e esse cara que é tipo tio, mas que E é o você primeiro a morrer. pode falar, nossa, que descrição objetificada dos personagens. Porque eles não têm muita personalidade, é meio que só isso mesmo. Não, assim, essa questão de descrição objetificada. Eu desafio alguém a assistir esse filme e conseguir fazer um muito melhor. Você quer um critério? Descreve eles sem falar da aparência, da função deles na história ou da relação deles com uns aos outros. Por exemplo, um familiar, amigo, pai, É, mãe. eu garanto, eu sei que eu não consigo. Se você conseguir, por favor. No máximo, sei lá, corajoso, porque eles enfrentam coisas. Também não é grande coisa isso, porque você meio que tem que fazer essas coisas, senão o enredo não avança. Senão vai ser as pessoas que ficaram trancadas dentro do armário esperando os bichos morrer, os bichos não morreram e as pessoas morreram de fome. Inclusive, eu tô vendo aqui, Vamos ver se você tem um filme melhor. tem dois escritores, parecem ser irmãos, inclusive, pelo menos é o mesmo sobrenome, e é baseado num livro. Então, assim, né, 3 pessoas escrevendo ainda saiu isso. Mas assim, eu acho que tem uma coisa, tem várias coisas ruins, mas como cuzão de carteirinha, vamos colocar assim, tem uma coisa que eu acho que é particularmente idiota nesse filme, que é Hum, tipo o que acontece com o Birdemic, mas Birdemic porque tudo é idiota, essa coisa idiota é uma coisa boa, e aqui porque eles tentam não ser idiota, isso é uma coisa ruim, uhum. que é como a criatura é fácil de matar. Por exemplo, meu caro ninguém, meu ouvinte, meu silêncio que está agora me ouvindo, o abismo da existencial de quem faz podcast sem audiência. Os bichos, o cara ligou um triturador de planta, de galho, os bichos ouviram o barulho e mergulharam de cara no triturador e todo mundo morreu. Puta que pariu, como isso é uma ameaça? É tipo quando você coloca uma bacia embaixo da lâmpada, aí os mosquitos vê a luz refletida e morre afogado na bacia. Como isso é uma ameaça? Não é uma ameaça. Você mata o bicho com tiro. É igual bater em morcego, sabe? Você bate no morcego e ele morre. Você podia literalmente só ficar fazendo barulho atrás de uma grade e conforme o bicho for batendo na grade, você vai furando eles. GG, acabou. Comida Não, lá de graça pra você. automatiza isso. Bota cerca elétrica, um rádio, põe uma grade eletrificada, assim, uma gaiola de Faraday. Você põe um rádio dentro, o rádio toca enquanto eles batem e morrem na gaiola. Não tem nem problemas como, por exemplo, o triturador, eventualmente isso deve danificar as lâminas de tanta coisa que tá entrando. A gaiola eletrificada não, ele só bate e morre. Fica muito mais fácil, assim. Até uma outra coisa, né? Algumas coisas meio toscas, tipo, ele faz lá a lança pro menino, que tá justamente na altura do pescoço, né? Vamos lá, aprendendo sobre mato com tio Rola. Se você for usar um palito de caminhada que é pontudo, tipo Gandalf, assim, ou tipo, sei lá, uma lancinha, você faz ela mais alta que a sua cabeça. Porque assim, se você por acaso tropeçar, você não vai se empalar igual o filho do Will Smith fez no Conte Veneno no filme After Earth. O cara do Kingsman fez uma lança pro filho, que era para tentar ajudar ele a lidar com o luto do personagem absolutamente terciário ter morrido. A lança batia na altura do peito do menino. Se o menino tropeçar, usasse a lança para andar e tropeçasse, ele ia se empalar de um jeito horrivelmente horrível. E é isso que a gente faz quando não gostamos de criança. Bora lá, antinatalismo. Exatamente. Vocês podem proibir o aborto, mas não podem proibir que você faça o lança na altura do pescoço da criança para ela andar no mato. Não é esse responsável se a É, criança se matou sozinha. exatamente. 2 passos à frente. Eu acho que tipo, a melhor coisa que o filme talvez pudesse em algum momento explorar ia ser o culto X que aparece no final. Mas o culto X só aparece no final, então foda-se, assim. Ele Não, aparece, acaba e morreu. mas não só isso. O culto, as crianças quietas, crianças silêncio, um negócio assim que eles chamam, né? É o culto lá que eles cortam a própria língua para não poderem fazer barulho e eles tentam sequestrar a menina porque ela está em idade fértil. Então, o culto que se automutila e sequestra
mulheres historicamente imaginam para tê-los como escravos sexuais. Esse culto se formou em menos de uma semana. Uma semana o mundo estar com problema, tá nem acabando, se já forma o culto maluco. É tipo se o Mad Max Fury Road tivesse acontecido 2 dias depois. É, Não só isso. No ataque que eles fizeram à fortaleza, a casa X, que a família principal tava, eles tinham uma mulher e uma criança pré-adolescente, mulher também. E eles sacrificaram essas duas pessoas, ou estavam em posição de sacrificar essas duas pessoas para pegar a filha. A mulher era jovem, a é. criança ia estar em idade fértil, para usar o termo se eles usam, em pouco tempo. Isso não é estratégia, você é burro. Eu imagino que eles estavam confiantes o suficiente que não ia perder ninguém, né? Perderam todo mundo, você é burro. Além de saber que o cara tinha uma espingarda. Mas, entre outras coisas, né? Que a mãe é atacada lá, eles atacam a perna dela, aí eles têm que encontrar antibiótico pra. O que é o quê? O que é o quê? Uma cópia daquele outro filme, que eu esqueci o nome, que tem o Jake Gyllenhaal, que é o Dia Antes de Ontem. Dia depois de amanhã. Isso, que congela tudo. Isso. Esse é o plot do Dia Depois de Amanhã também. Esse é o E plot do rolê. agora que você falou, eu não lembrava, mas é quando eles vão num navio e aí luta contra os lobos. Isso, exatamente. Faz muito tempo que eu vi esse filme. Eu acho que é uma das poucas cenas que eu lembro. Não, tinha tanto negócio que eu podia falar daquele filme que não faz sentido, né? Qual do Dia Depois de Amanhã? O Dia depois de amanhã. O que você queria falar dele? Não, é que É, o filme. eu vou te tranquilizar falando que absolutamente Não, ninguém foda-se, né? vai ouvir Ninguém tá isso. vendo. A gente faz. Se você faz um podcast no meio de uma floresta e não tem ninguém para ouvir, você fez um podcast? Fato. É o podcast que você fala, né, para o abismo enquanto contempla a sua própria finitude. Né? Exatamente. Só fique triste ou preocupado quando o abismo responder. Aí vai no Isso. médico. No X-Video respondeu algumas vezes. Você ainda tá colocando nos seus vídeos? Não, Ah, apesar que coloca. podia. Então, foi o problema de. Não é nem um problema, eu tenho que pedir uma senha nova porque eu esqueci a que eu tava usando e é isso. É meio que só isso. Entendi. Porque eu ainda tenho todos os arquivos. Coloca. É só você adicionar, tipo, um segundo a mais ou uma tela preta no começo, que não vai mais se reconhecer como o mesmo vídeo. É. Eles devem fazer o MD5, que é o jeito mais barato e fácil de ver se o arquivo é o mesmo. Uhum. Não, então, aqui no dia depois de amanhã, uma das resoluções que tem no final é que o México abre as fronteiras para que os cidadãos dos Estados Unidos possam se refugiar lá depois dos Estados Unidos ter Congelou. sido basicamente congelado, em troca dos Estados Unidos perdoar a dívida externa do México. Mas assim, os Estados Unidos já tinha congelado, quem ia cobrar essa dívida? Não tinha mais um governo dos Estados Unidos. Tinha, né? Acho que eles deixam claro que o vice-presidente, o secretário de não sei o quê, tipo, tinha alguém na linha de sucessão que tá dando ordens. O pai do menino se falava com essa pessoa, ou o chefe do pai do menino falava com essa pessoa. Tudo bem, mas assim, ele não tem poder de barganha. Eu acho que eles ainda tinham uns nukes aí espalhados pelo mundo, né? Então, mas ele também não tem poder de barganha para essas pessoas simplesmente não nacionalizarem as bases, né? Justo não. Mas eu acho que os Estados Unidos têm submarinos nucleares com Ok. bombas nucleares, tipo, andando sempre assim. Por quê? Qual que é o melhor jeito de você não ter violência? Ter monopólio da violência e oprimir todo mundo. É. Assim que funciona. Garantir que só você cometa violência todo ano e muita. Assim, voltando lá ao filme, a mãe que é atacada, né? Eles têm que pegar lá os antibióticos, eles pegam. Só que os negócios que atacaram as pernas, ela tá andando e correndo de boas depois de tomar o Ela, antibiótico, né? ela foi carregada do lugar onde ela tomou a mordida. Tem gente que se machuca, quebra a perna com fratura exposta e corre em cima do osso depois, na adrenalina. Aí a tia foi mordida, levemente mordida. Não foi nem sério, tipo, não parece sério. Não pode ter sido sério, né? Porque ela tava andando depois. Ela foi carregada e imediatamente após tomar um antibiótico, ela está no mortal de costas, sabe? Tipo, Assim, é aquela coisa, né? Eles não pegaram antibiótico, eles pegaram o soro do Wolverine. Mas aí, no final, ela reencontra, a menina surda reencontra o menino que ela gostava do início do filme, do qual a gente não falou justamente por ele não ser importante. Ele até manda uma mensagem para ela na internet depois, porque ela ainda tem um tablet com quem eles ficam andando, dá a entender que muito tempo depois, o que leva à pergunta como esse tablet ainda tem energia. A segunda e mais importante, como é que, se a civilização essencialmente caiu, como é que ainda tem internet para ele mandar uma mensagem? acho que quer falar mais, reclamar mais dos bichos, mas ia ser só chovendo molhado. Tipo, como que a cidade caiu pra isso, sabe? Cair Sim. pra Covid, tudo bem.
pro monstro do mal da Quiet Place, tudo bem. Cair pra isso é como cair pras áreas do Birdemic. Tudo que você tem que fazer? Você tem um carro e janela com grade. Você entra uma garagem fechada com portão automático e não tem problema. A gente já faz tudo fechado mesmo. O meu quarto, eu tenho, eu É tenho tipo. grade na janela, nem grade na janela, eu tenho como uma cortina Tela. de grade, de aço, assim, eu acho que eu provavelmente ia ficar de boas aqui. O problema ia ser, sei lá, A vida pegar é comida depois, mas... Mas, tipo, a vida é campestre. Oh, meu Deus, como o camponês vai colher. Vai colher grãos na sua colheitadeira de US$ 200.000, com ar-condicionado, GPS, tipo, computador de bordo, toda fechada, numa gaiola de vidro. Não ia ser problema pra ninguém. É absolutamente idiota. Esse filme é absolutamente idiota. Tem uma premissa absolutamente idiota. Mais idiota que Criança 3D. Com menos peitos. E atrizes pornô. Pois é, eu recomendo assistir a Experiência 3D ao invés de assistir esse filme, apesar que eu não sei onde tem Experiência 3D. Acho que Netflix. Tem Netflix? Não sei, eu descobri agora. Assim, claramente, assista Criança 3D sabendo que ele é muito mais misógino. É meio que a premissa de Criança 3D. Se você assistir Criança 3D e falar, oh meu Deus, esse filme é misógino, é meio que o que caralho você está esperando. Assim, a Não gente tem, avisou. Não, não tem Criança 3D. esse filme em particular não é misógino, ele só é ruim. Algumas pessoas Hum, reclamam da forma como a pessoa surda é representada. Eu não sei, eu não sou surdo, eu não faço parte da comunidade surdo, não tenho contato com essas pessoas, eu não faço ideia se é mal é. representado ou não. Mas esteja aí o comentário, se isso foi importante pra você. A pessoa surda, eles mostram, tipo, não exatamente a visão, né? Mas a perspectiva dela. E é como se ela tivesse tinite, Tinha isso. Ela não é surda, ela só tem um barulho constante. e agudo. Tem umas partes idiotas, como, por exemplo, ela reagindo a sons, ou a pessoas falando que não estão no campo de visão, ou que estão de costas. Não, o pai grita pra ela uma hora e ela se vira. Então, complicado isso aí. O Bird Box é outro filme. Premissa parecida. Eu sei qual é, mas nunca vi. Não. Alguma coisa como tem demônios que se você olha pra eles, você se mata. Ou você não se mata, mas aí você fica corrompido e você tenta fazer outras pessoas olharem pra eles. Assim, idiota, idiota. Nota? Não sei, eu acho que eu fiquei mais incomodado com esse filme do que com o After Earth. O After Earth só achei. Então eu acho que ele necessariamente tem que ganhar uma nota que não é zero. Eu acho que tem como você apreciar ironicamente alguns aspectos, como por exemplo, contra a criatura idiota. Às vezes, pessoas são idiotas. Acho que se você tiver alguma noção de conceitos biológicos simples, como funciona a evolução, ou entropia básica de como cadeias ecológicas funcionam, você pode achar engraçado as explicações. Eu achei, mas eu acho que isso não justifica assistir o filme. Então eu vou dar um menos meio. Eu dou um zero. Você achou chato? Eu achei bem chato. Tanto quanto o After Earth? Tanto quanto, Olha só. honestamente. Eu acho que não tem nenhum negócio legal assim pra falar sobre ele como ser um filme sobre como você deve resistir a assalto como tem no After Earth. Ele é essencialmente um filme sobre... E a ideia dos Não, outros? ele é chato. Não tem muito o que falar, ele é chato, né? É isso. Não vejo. Tá no Netflix. Tá aí pra você saber se você vê a capa pra você não assistir. E agora para o nosso último filme do nosso especial Andando no Mato. Um dos melhores filmes que a gente já viu. Não. Um, um grande filme dos anos 80, literalmente 90. 1980. Não, 90. 90? Tá, 90. então dos anos Você quer que eu 90. corte 90 tá em 80 ou tá em 90? 1990? Os anos 90 começam no 90 ou no 91? Eu acho 90. Tá, então um grande filme da década de 90, literalmente de 1990. Acho que se eles gastaram US$ 5.000 para fazer isso, eles gastaram dinheiro demais. Que é o grande A Nymphoid Barbarian in Dinosaur Hell. Em tradução livre, uma ninfeta bárbara e no inferno dos dinossauros. Aliás, foi traduzido como Ninfa Bárbara. Ninfa bárbara. Ninfa remete mais à criatura mitológica. Eu acho bosta, mas tudo bem, até aí foda-se. Eu Pois tô é. vendo, esse filme tá numa lista que inclui grandes filmes como o que a gente já viu, Velocipastor, Godzilla vs Kong, mas também coisas como É Weird Dinosaur Cowboys. Movies. Oi? É Weird Dinosaur Movies. Não. Não? Tem Cowboys vs Pterodactyls, de 2021. Tem Post-Apocalyptic Commando Shark, de 2018. Sharks of the Corn, de 2021. Só uma coisa. O Ninfa Bárbara ele precede Jurassic Park, né? Precede por 2 anos. Ou Ó. 3. Enfim, Ninfa Bárbara no Inferno dos Dinossauros. Ele é o quê? Ele é um Ele, clickbait. Ele é um grande deixa, clickbait. eu acho que a melhor forma de dizer todo dia o malandro mané
saem de casa. Em algum momento eles se encontram. Em 1990, o malandro sai de casa. Em 2022 ele encontrou dois mané que assistiram a porra do filme. Porque a gente pegou o filme, obviamente o título dele dá a entender que seria alguma coisa como um Sexploitation, mas a gente pegou filmes justamente porque tem um título bizarro. E a gente imaginou que a Ninfa Bárbara e... Aliás, não, a tradução mais correta seria Ninfeta Bárbara, mas por isso eu vou usar esse termo a partir de agora, né? Então, seria de que a Ninfeta Bárbara, de alguma maneira, o fato dela ser uma Ninfeta ou uma Bárbara teria qualquer peso no enredo do filme. A gente também imaginou que ia ter um inferno de dinossauros. Ou uma situação envolvendo dinossauros fosse relevante. E nada disso aconteceu. É tão clickbait que até o pôster é clickbait. Eu não chamaria nem inferno dos dinossauros, é a moderada inconveniência dos dinossauros. Né? Acho que não é nem moderado, assim, né? Porque às vezes. Eu acho que deve ser como morar na Austrália, sabe? Às vezes tá andando e. Opa, porra, caralho, o crocodilo de água salgada tá tentando me comer. Ah, deixa eu dar a volta aqui pela outra calçada. E passou. Às vezes até ajuda, né? Então, você tá dormindo assim no trabalho, nem pensando direito, aí você toma aquele susto assim, porra, tem uma a cobra venenosa pra caralho aqui desse lado. Aí você já dá aquela assustada e chega no trabalho acordado, seu chefe não briga com você, você começa a andar mais rápido também, chega no horário. É bom, às vezes é bom. Mas enfim, clickbait antes do YouTube, antes da internet. Não necessariamente antes da internet, mas certamente antes da internet se tornar um fenômeno cultural e social tão grande, tão utilizado. Uhum. Eu não sei nem o que falar, eu não lembro direito do filme, só lembro que ele é meio ruim. Eu vou deixar o Chinelo falar mais sobre o enredo em si. Não tem, na verdade, muito sobre o que falar, né? Mas o que acontece é. Tem logo no início do filme uma explicação de que se trata de um mundo pós-apocalíptico, depois de uma guerra nuclear, que fez com que, né, animais mutassem e se tornassem o suposto inferno dos dinossauros. E aí você tem a protagonista, que eu nem sei se ela tem nome. Bem, acho que é Lea ou Linda, alguma coisa assim. Tá, eu acho que ela é. Linda é o nome da atriz. Ok. Então, ela é que começa narrando isso num negócio que foi claramente feito depois do filme já ter sido gravado, numa tentativa de primeiro fazer um trailer, depois tornar o filme mais comercial. Eu esqueci de comentar isso, mas o começo do filme é o trailer. É, basicamente. Os 5 primeiros minutos é um trailer. É tipo um trailer tentando te convencer a assistir o filme que você já está assistindo. É, É tipo o Amazon Prime fazendo propaganda dele enquanto você está assistindo alguma coisa no Amazon Prime. sim. Inclusive, eu diria que esse trailer vale muito a pena. Ele é legitimamente engraçado. E se você for ver alguma coisa do filme, veja só essa. Tá no YouTube. Sim. Ele parece até o comercial lá do episódio do Rick and Morty, do cabo interdimensional. O Fake Real Doors ou Two Brothers? Não, eu digo, ele parece alguma coisa que você poderia ter Ah, na sim. TV a cabo interdimensional do Rick and Morty. Sim. Começa com a tia falando I'm an Nephoid, and I'm a barbarian, and I'm fighting in this dinosaur hell. Aquela voz de Pamela Anderson tentando ser sexy, mas na verdade é só estranho. Sim. Em que você inspira e expira ao mesmo tempo. A técnica é difícil de fazer, mas muito boa se você toca algum instrumento de sopro. Sim. Pois é. E aí começa com ela quase sendo estuprada. Eu tinha esquecido até o quantas vezes ela. Eu não lembro de ter contado, mas isso acaba sendo um negócio recorrente. Aí ela é salva pelo o outro protagonista, que é o par romântico dela. E aí eles continuam andando no mato. Porque esse é o ideal platônico do filme de andar no mato. Porque quase todo ele é de fato só eles andando no mato. O diálogo é muito esparso, o diálogo é muito escasso, então eles quase não se falam e depois acho que eles lutam com um dinossauro. Os dinossauros, no caso, são a animação de stop motion. Os dinossauros são algumas das melhores partes do filme. Infelizmente, acho que tem 3 ou 4 cenas com dinossauro. Sim. Eles não são tão proeminentes quanto você imaginaria no filme chamado Inferno dos Dinossauros, né? Pois é, aí nisso, eventualmente, ela é sequestrada por um homem e ele nocauteia o par romântico e sai levando ela para algum lugar, acho que é para uma caverna. Depois ele acorda, encontra um cara lendo um livro, tem uma breve conversa com o cara. Acho que o cara está inclusive lendo o Jabberwock do Lewis Carroll. Né? Lewis Assim, Carroll da Alice, né? E do Through the Looking Glass. sim, o Lewis Carroll da Alice no País das Maravilhas.
Pronto, e aí ela depois é salva por um homem mascarado, dá a entender que é um mutante, e aí fica entre ela andando como mascarado, ele andando procurando ela, o vilão andando procurando ela também. Eventualmente o vilão encontra ela e o homem mascarado luta contra o homem mascarado na luta. É engraçado pelo quão lenta ela é, e aí ele ganha do homem mascarado, leva ela para uma caverna onde ele vai estuprá-la. Quando chega, o par romântico salva ela. Eles fogem do cara e eventualmente eles vão para um penhasco e o vilão cai e é comido por um dinossauro. Isso é meio que todo filme. Tem um ou Pareceu outro pouca coisa porque a maior parte é andar no mato. E não tem como descrever andar no mato melhor do que andar no andar mato. no mato. É. Ele tem 1h22. O último filme, por exemplo, tinha 1h30. Então, esses 8 minutos não fazem grande diferença, né? Mas o filme é essencialmente longos trajetos dele andando no mato. O que, inclusive, acho que é também a Califórnia. É outra coisa, como muito filme é feito na Califórnia, muito filme de andar no mato, é gente andando no mesmo mato. Não, calma, calma. Aí eu vou ter que discordar. Não é Porque, especificamente a floresta de Sequoia, mas ainda é no caso o litoral da Califórnia. ok, aí tudo bem. Aí, aquele árido, semiárido, meio caatinga, meio mediterrâneo, é bem lá. Mas esse é o filme, Andar no Mato. Se você algum dia se perguntar, o filme que eu estou assistindo hoje é um filme de andar no mato? Você pega uns 10 minutos de cena de Nymphoid Barbarian, Dinosaur Hell, e vê. Parece o filme que eu acabei de assistir? Se parecesse, sim, você estava assistindo um filme de andar no mato. Provável, não estou dizendo que todo filme de andar no mato é chato, mas eu não acho que você pode ter um filme de andar no mato que seja bom, pelo menos não bom genuinamente. Então, tenha isso em mente quando for assistir o filme. Na palavra de autoridade minha, e se você não sabe por que eu devo ser uma autoridade nesse quesito, você está absolutamente certo. Mas aí tem a questão de que, né, para questionar isso, você tem que assistir mais filmes de andar no mato e encontrar um bom. E eu não posso falar pra você, mas eu pelo menos não faria. Acho que de qualquer forma é um lose more situation. Pois é, assim, é como você dizer que pisar num prego dói e alguém dizer que não, vou pisar em vários pregos para mostrar que pode ser que tenha um que não doa. Olha, pode ser que tenha, pode, mas você vai estar orgulhoso de si depois de ter feito? Você ganhou muito com isso? Se você fizer isso, pelo menos tem. Você pode falar que você é um man of power and É, sheer fucking will. valeu o sacrifício, foi tudo que você esperava. Of commitment, power and sheer fucking will, alguma coisa assim. Qual que é o É, meme? Eu não lembro. é do John Wick isso, né? Ah, não sei. Nunca assisti. Eu Ok, só vi o meme. só viu mesmo. É assim que eu me comunico e sei de notícias e atualidades por memes. Ok. Nota pra Dinosaur Hell? O que eu acho de Dinosaur Hell? Eu acho que, mano, ele começa muito bem, o trailer no filme é muito bom. O trailer no filme, ele te dá muita expectativa e ele te faz pensar, tipo, ele é condizente com o título, assim. É, Mas aí depois, ele faz pensar que tudo no título vai, de alguma forma, estar envolvido no filme, né? isso. Aí depois desses 5, 7 primeiros minutos, é GG, é andar no mato. As cenas com dinossauros são engraçadas às vezes, o diálogo é ruim o suficiente para você justificar assoprar o ar pelo nariz mais forte. Mas eu acho que ele é a definição de clickbait. Ele é tipo Lucas Neto com a boca aberta e um círculo vermelho com uma setinha apontando para alguma coisa que não vai ser relevante no vídeo, com o título em all caps. Então, por causa disso, ele perde muito do respeito que eu poderia ter por ele ser um filme B. Eu acho que como filme B ele falha. Então, eu dou um -1. É, ele de Menos um fato. e meio, menos um e meio. Não. O começo é bom, o começo é bom, acho que. Só o começo seria tipo menos 13,5, 4. Uhum. Mas pelo resto, por ser clickbait, todo o resto ele cai bastante. Ele é de fato um golpe, né? Porque quase tudo de interessante do filme tá naqueles primeiros, sei, 5, 7 minutos. Que tem o começo, e aí tem uma luta com os caras que estão tentando estuprar ela, tem os dinossauros em stop motion. Ele é um golpe mesmo, né? Ele bota um monte de coisa no começo para você achar que vale a pena, e aí depois a gente anda no mato. Eu não sei se era síndrome de Estocolmo O ou Sunken Cost Fallacy. que de repente, assim, de vez em quando tem alguma coisa entre todos os andares no mato que acaba sendo engraçado, interessante.
Aí é aquela coisa, eu não sei se era porque eu tava tão entediado de ver gente andando, qualquer coisa valia a pena. Ao menos que for, talvez você consiga emular. Eu acho que eu daria assim um -2 com muita boa vontade. Mas umas coisas que eu mais lembro no filme é a gente tendo discussão aleatória sobre qualquer outra coisa durante longos períodos, justamente porque a gente estava vendo gente andando No mato. no mato. É tipo um documentário assim, o David Attenborough narrando. Eu acho que isso foi inclusive uma das discussões. Perfeito. Como curiosidade, eu não sei se a gente chegou a comentar de outros grandes filmes como Surf Nazis Must Die. A gente fez episódio sobre eles? Não, a gente tentou assistir, mas o áudio estava muito ruim. Então, é A da gente mesma assistiu. produtora? Essa é a Troma. Isso. Eles, inclusive, produziram. Eu não sei se eles produziram ou se eles distribuíram o Camisinha Assassina. Que dó. Pois é, né? É. How the Mighty Have Fallen, ou Não, mas é How que the Low Have Risen. Alguma coisa. Um dos dois. a questão é que, assim, a Troma, eles fazem muito filme, B, e é uma aposta quando você vai pegar um filme deles. Eles, no mínimo, tendem a ser coisas únicas, assim, de diferente do que você está acostumado a ver no cinema, né? Mas não necessariamente bons. Eles fizeram alguns filmes bons também, como Vingador Tóxico, mas eu não colocaria isso no catálogo do bom, né? Não, É, sem dúvida não. é aquela Não, coisa. Dá pra Twitch. assistir, mas sabe que ele é um golpe e eu acho que muito das coisas que eu achei engraçado eram o Síndrome de Estocolmo. Eu ia falar agora que você pode tomar ácido e assistir, mas até aí eu acho que qualquer filme que você tomar ácido você consegue assistir, né? Então é isso aí. Obrigado, Abismo, por ouvir É. nosso podcast mais uma vez. Toda semana um episódio novo para você. Próxima semana sobre alguma coisa. Essa coisa tá decidida. O que você queria fazer mesmo? Ah, tem opções, né? Tem o Pedro Salomão, Você tem diria que a gente tem nada Nada a a perder com Perder. o próximo episódio? Eu diria que sim. De fato, nós não temos mais nada a perder pro próximo episódio.